tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e nós estamos aqui hoje para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo é o Daniel. Ei, Daniel, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre processos reprodutivos, mais especificamente processos reprodutivos nas nossas plantas. Então, essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e está lá na habilidade do nosso currículo regional de reconhecer e comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Vocês já pararam para pensar nos diferentes processos reprodutivos que nós temos? Animais, vegetais, protistas. As nossas células se dividem de forma diferente, então nós temos vários processos reprodutivos. Mas o que seria reprodução? É gerar descendentes e esses descendentes irão gerar mais descendentes, Então, o processo reprodutivo, você tem o cruzamento de gametas através da reprodução sexuada ou então da forma assexuada. Então, na assexuada, nós temos células que se dividem em duas outras células, Esse é um caso de reprodução assexuada. As nossas células estão em constante divisão. Elas realizam esse tipo de reprodução aqui, e geram células filhas o tempo todo. As células do seu corpo, elas estão em constante regeneração. Tirando, é claro, os neurônios e as células musculares, que essas não se regeneram, as demais células, elas estão em constante multiplicação. E elas fazem esse processo aqui, multiplicam o seu DNA e depois essa célula se divide ao meio, gerando duas descendentes, duas filhas, que são idênticas às filhas mãe. Então, o DNA que estava aqui vai ser passado para essas duas demais células aqui da mesma forma. Então, elas vão ter material genético idêntico ao da célula mãe. Uma outra forma de reprodução assexuada seria o tipo de brotamento. Eu até trouxe aqui para vocês visualizarem. Olha só, nós temos o processo de brotamento que ocorre aqui nessa batata que eu trouxe. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas eu tenho brotos. Esses brotos nessa batata, aqui tá dando para ver aí? Esses brotos é um processo de reprodução. Eu deixei essa batata lá em casa, ela já tá até um pouco murcha, para que ocorresse esse brotamento, para eu mostrar para vocês esse processo de reprodução aqui, ok? Essa batata, se eu plantar ela novamente, ela vai gerar outros descendentes que são iguais a ela. Uma outra forma também de reprodução seria o brotamento, e eu mostrei para vocês a batata, mas existem outros na natureza, como, por exemplo, o brotamento nas plantas. É muito comum a gente ver as plantas brotarem. Isso acontece, olha só, peguei um ramo aqui, de um arbusto que estava aqui fora, para vocês verem. Eu tenho um que era a base, e a partir dele eu tenho vários outros brotamentos. Então, eu tenho um ramo principal, que é esse maior aqui, mas brotou um outro raminho aqui, do lado. Então, isso aqui tá dando origem a uma outra plantinha, aumentando então o seu processo reprodutivo, tendo outras plantas originadas dessa planta mãe. Então, esse processo reprodutivo aqui é um processo reprodutivo assexuado, na qual eu não tenho a fecundação, eu não tenho formação de células gaméticas e, ocorrendo então o processo de fecundação, eu não vou ter a troca de gametas, como ocorre, por exemplo, com a reprodução humana. Na reprodução humana, nós temos o gameta feminino, que é o
o ovócito, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Esses gametas se unem e quando eles se unem, eles formam o óvulo, o zigoto. Esse zigoto de uma única célula vai formar o ser humano. Isso é possível graças à reprodução sexuada, onde ocorre troca, né? Onde ocorre encontro dos gametas. Não é o caso que ocorre, por exemplo, nesse tipo de reprodução aqui, que é por brotamento. Ou, como acontece, por exemplo, na batata. Ou outros legumes que também fazem esse processo de brotamento, ok? Então, esses são diferentes tipos de reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, como eu falei para vocês, nós temos um encontro de gametas. Então, eu tenho o espermatozoide fecundando um óvulo, como é o caso dos animais, de vários animais, incluindo nós seres humanos. Então, eu tenho um processo chamado de fertilização, de fecundação, para a formação de uma célula. Essa célula vai ter características que veio do pai e características que veio da mãe. Diferente dessa reprodução aqui, ó, que as células filhas são idênticas, essa daqui vai ter duas características. Vão ter características divididas entre pai e mãe. Já na reprodução assexuada, o indivíduo é idêntico à planta mãe, digamos assim, né? Alguns outros animais, né? Na verdade, aqui nós temos um exemplo de Schistosoma mansoni, ele também faz reprodução sexuada. Eu tenho macho, fêmea, e eles acasalam para que a fêmea depois bote, né, os ovos. Esse parasito, ele causa uma doença chamada xistose, que é muito comum no norte de Minas, em outras regiões também. Então, é uma reprodução sexuada, tem encontro de gametas entre macho e fêmea. Uma outra reprodução sexuada já nas plantas ocorre graças à evolução dessas por meio das flores. Então, as nossas lindas angiospermas, que permitem, né, a gente visualizar várias flores, essas flores deram, ao longo do processo evolutivo, deram origem, né, à reprodução sexuada nas plantas, onde ocorre troca de gametas. Mas aí vocês perguntam, existe ovário dentro da planta, dentro de uma flor? Existe gameta masculino na planta? Como que isso ocorre? Então, hoje nós vamos focar um pouco mais na questão da reprodução das plantas. Nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre a reprodução no reino animal e outros reinos, tá? Mas nessa aula de hoje vamos focar um pouco mais na reprodução das plantas. Então, os órgãos vegetativos básicos de uma planta envolvem, né, a flor, principalmente. Nessa flor, tem algumas que possuem o ovário dentro da flor, e aí ela vai receber o pólen. No pólen, nós temos o anterócito. Esse anterócito é equivalente ao espermatozoide no ser humano. Então, ele é o gameta masculino que irá fecundar a planta, né? Vai fecundar a flor, entra dentro do ovário dela e forma o que nós chamamos de semente. Nessa semente, nós vamos ter algumas sementes que são nuas, ou seja, elas não possuem uma capa, né, uma reserva de energia, mas outras possuem uma reserva que forma essa região que nós muitas vezes nos alimentamos dela, que é o fruto. Então, a semente vai dar origem depois ao fruto, que é o envolvimento dessa semente. Então, nos frutos, né, eu trouxe aqui uma laranja, que a gente tem uma outra curiosidade. As pessoas falam muito fruta, né? Todo fruto, gente, ele pode ou não originar a fruta. A fruta, na verdade, na botânica, ela não existe. O nome fruta é mais popular, porque na verdade para a gente é fruto que vem
da origem aqui da semente, tá? Então, nós temos no fruto uma parte que vai ser carnosa, a fruta que nós chamamos no popular é algo que a gente come que é adocicado, tem um sabor gostoso, mas nem todo fruto é comestível. Então, por isso que a gente não denomina eles de fruta, né? Mas é um sinônimo, é uma palavra usada mais no meio popular. Então, essa fruta ou esse fruto, ele provém lá da fecundação que veio da semente, né? Que veio do anterócito que fecundou a oosfera, que é a célula gamética feminina da planta. E isso vem através de várias formas, né? Nas angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, nós vamos ter diferentes processos reprodutivos entre gimnospermas, angiospermas, briófitas, pteridófitas. Então, elas vão, à medida que vão evoluindo, a gente vai ter. Porém, somente nas angiospermas que nós vamos ter a presença das flores e dessa fecundação dessa forma. Pólen fecundando o ovário dessa flor. Vamos observar então um pouco mais isso na natureza? Eu fiz um videozinho para vocês visualizarem as briófitas. Isso aqui foi filmado lá no meu jardim. É muito comum a gente ter a presença do musgo, que é uma briófita. Vou voltar aqui novamente o vídeo para vocês visualizarem. Ó, nós temos vários pontinhos. Se vocês tiverem aí na casa de vocês um musgo, observem ele. Eu trouxe aqui também, ó, para a gente visualizar o musgo. Nós temos os gametócitos, que são essa parte verdinha que a maioria das pessoas enxergam. Entretanto, a gente tem os esporófitos. Esses esporófitos são... a briófita vai crescendo e libera os esporos. Isso acontece principalmente nas briófitas e nas pteridófitas. As briófitas a gente representa sempre pelos musgos, que é a planta mais fácil que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia. E as pteridófitas nós já temos as samambaias. Essas plantas, elas liberam então os esporófitos e esses esporófitos, nela não vai ter, como ocorreu aqui na flor, que ocorre a fecundação do ovário, nessas plantas, briófitas, pteridófitas, isso não acontece, mas existe a alternância de gerações entre esporófito e gametófito. O esporófito, ele cresce e vai dar origem a uma nova plantinha, mas aquilo que a gente enxerga, na verdade, é o gametófito, que é a célula gamética, ele não chega a ser fecundado. Mas, através da água, ocorre, então, o processo reprodutivo nas briófitas e nas pteridófitas, nós temos estruturas chamadas soros. Se vocês tiverem aí em casa samambaia, durante o processo reprodutivo dessas plantas, nós vamos ter pontos marronzinhos sobre as folhas. Esses pontos marronzinhos, eles em determinadas épocas, eles vão abrir e liberar os esporos. Esses esporos vão cair em determinada região e quando eles caem no solo, vão brotar e dar origem a uma nova planta, sem que ocorra o processo de fecundação, como ocorre, por exemplo, nas gimnospermas e nas angiospermas. Então, tá aqui, ó, nessa imagem dá para ver os gametócitos, que são os verdinhos, e os pontinhos brancos, que a gente visualiza bem em contraste aqui na imagem, é o esporócito. Então, aqui eu tenho vários, ou seja, esse musgo que vocês estão visualizando aqui, ele está em constante processo reprodutivo, tá? Outra imagem aqui lateralmente, aqui dá para ver por cima os pontinhos brancos, que são os esporócitos. Os verdinhos são os gametócitos, ok? Isso dentro das pteridófitas. Bom, então, perguntinha básica para vocês. Depois dessa explicação toda aqui, como que ocorre então o processo de reprodução assexuada? Tempo para vocês pensarem aí. Como que ocorre? Eu dei alguns exemplos, né? Então,
essa reprodução sexuada, ela acontece por meio de ou divisão celular, né? Divisão binária, uma célula dá origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro dá origem a 8 e por aí vai. Mas pode acontecer também por brotamento, né? A mudinha vai crescendo. Aqui é um exemplo. Aqui eu mostrei para vocês o exemplo da batata, que também é um outro exemplo de brotamento, que é uma reprodução assexuada, ok? Bom, então a reprodução assexuada é um tipo de reprodução em que apenas um indivíduo está envolvido, não temos dois indivíduos no processo, não havendo então encontro de gametas, como ocorre, por exemplo, na forma sexuada. Como eu mostrei para vocês, pode ocorrer por brotamento. Eu mostrei os exemplos para vocês da plantinha. Eu tenho até um outro aqui, ó. Uma outra planta que está brotando. Fecha aqui para mim. Nós temos um broto saindo de uma planta. Aqui outro brotinho, outro broto aqui na lateral. Então, nós temos uma planta principal, que é esse eixo aqui, que é a planta maior, mas eu tenho vários brotamentos acontecendo nessa planta. Isso aqui é muito comum, tá? Nesse processo reprodutivo das plantas. Então, o processo de brotamento. E eu tenho também um processo chamado de propagação vegetativa. Na propagação vegetativa, um indivíduo dá origem a outro também idêntico. Muito comum, pessoal, nas cebolinhas. Eu trouxe aqui um exemplo também de cebolinha. A gente vê a raiz, a cebola e a folha da cebolinha. Então, geralmente, a gente planta, você retira o indivíduo assim e planta ele vai dar origem a outro idêntico. E daí vai formando cada vez mais. Isso é muito comum pra gente na cebolinha, na cana-de-açúcar. Várias plantas fazem esse processo de propagação vegetativa através fazem a reprodução através da propagação vegetativa. Mas e agora, como que ocorre o processo de reprodução sexuada nos indivíduos? Especificamente nos indivíduos como os vegetais, né? Tempo aí também para vocês pensarem. Então, como que ocorre? Eu mostrei para vocês os processos reprodutivos assexuados, mas eu também dei exemplo do processo reprodutivo assexuado, que era o caso, por exemplo, das plantas que possuem flores. Mas nem todas as plantas possuem flores, né? A gimnosperma não possui. Então, como que essa planta se reproduz? A reprodução sexuada vai ter o encontro dos gametas, gameta feminino com gameta masculino, que se unem no ato da fecundação. Então, os gametas são as células reprodutivas das plantas e de nós também, seres humanos. Então, a reprodução sexuada, né, ela pode ocorrer tanto na presença da flor como não. Aqui, ó, nas gimnospermas, nas briófitas, perdão, eu já mostrei para vocês que nós temos a produção dos esporos, ok? Esses esporos são liberados e vão dar origem a outros indivíduos. Não tem, entretanto, a formação da célula gamética. Já aqui nas angiospermas, eu tenho claramente a formação de um embrião, que no caso é a semente, que está protegendo ali o ovário da planta, ela cria a semente que protege e dá origem para a gente ao fruto, como eu também mostrei para vocês, como é o exemplo aqui, ó, da goiaba. É um fruto que está cheio de sementinhas aqui dentro. Se a gente pegar essas sementes e plantar, a gente dá origem a uma nova planta, assim como ocorre, por exemplo, nas laranjas também. Então, nesse processo reprodutivo aqui, eu tenho presença de uma parte masculina na flor e uma feminina na mesma flor, nesse caso aqui de exemplo. Algumas eu vou ter isso, outras não, tá, gente? Algumas eu vou ter planta masculina, planta feminina. E aí tem um encontro desses dois gametas,
forma-se então a fecundação. A polinização pode ocorrer por meio do vento, por meio de insetos polinizadores como as abelhas, que são grandes ajudantes aí no processo reprodutivo das plantas, dentre outros, pássaros, auxiliam no processo de reprodução dessas plantas. Eu vou ter também a reprodução nas gimnospermas. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falamos então os tipos de reprodução, a diferença entre reprodução assexuada e sexuada e também a reprodução dos vegetais. Ficam aí as nossas referências, caso vocês ainda queiram verificar e aprender um pouco mais sobre esse tema. Na nossa próxima aula eu aguardo vocês. Foi muito bom ter a companhia de vocês até aqui. Até mais. Tchau, tchau.